con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações. Hoje, o missionário Miguel Bermúdez Marim se encontra em Barcelona, Venezuela, onde o reverendo Jesus Barrulheta pastoreia. Minhas saudações, missionário Miguel Bermúdez Marim e reverendo Barrulheta e toda a congregação aí em Barcelona, Venezuela. Que Deus os abençoe grandemente e lhes abra as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra do Senhor correspondente ao tema de escola bíblica de hoje, domingo, 5 de fevereiro de 2017. E também para todos os ministros e suas congregações, a mesma coisa, que as bênçãos de Cristo e o anjo do pacto sejam com todos vocês, com todos os ministros e congregações, todos os irmãos e também comigo. E com essa congregação aqui em Porto Rico e seu ministro, reverendo José Benjamin Pérez. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para esta ocasião temos a leitura de Amós capítulo 3, versículo 7. E Zacarias capítulo 7, versículos 11 ao 12. Diz o capítulo 3 de Amós, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Corrijo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo, de escola bíblica, é a revelação de Deus através dos profetas. Podem sentar, queiram ter a bondade. É importante saber como vem a revelação de Deus ao seu povo, de etapa em etapa, de era em era.
para o qual é importante saber que para cada tempo Deus tem em seu programa um trabalho para realizar. Há palavra de Deus para ser cumprida em cada etapa da raça humana. Há palavra de Deus para ser cumprida com Israel. Há palavra de Deus para ser cumprida com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante saber como vem essa palavra de Deus ao seu povo para ser essa palavra materializada e produzir o fruto correspondente a este tempo. Sempre que Deus vai fazer algo, o anuncia de antemão, porque isso é o que está no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, para o qual sempre terá um instrumento para se revelar a Ele, dar a conhecer qual é o seu programa correspondente a esse tempo, para que o revele ao povo de Deus, sob a dispensação em que essa pessoa se encontra de acordo ao pacto divino, a dispensação divina que estiver vivendo, que se estiver vivendo. Por exemplo, não pode vir uma pessoa dizendo que recebeu uma mensagem, uma revelação divina da parte de Deus para construir uma arca. Está atrasado por milhares de anos, porque essa pessoa que tinha que receber essa revelação já a recebeu e foi cumprida essa promessa para a salvação de todos aqueles que entraram nessa promessa materializada, a Arca de Noé. A pessoa tem que saber o tempo em que está vivendo e qual é a promessa de Deus para o tempo em que vive e qual é o instrumento que Deus tem para esse tempo, porque haverá muitos imitadores, como em todos os tempos, em nosso tempo também, mas sempre houve um profeta verdadeiro de Deus em cada tempo, ao qual veio a palavra de Deus, porque não fará nada o Senhor, não fará nada o Senhor Deus sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele o revela de antemão ao profeta que Ele tiver para o tempo, e os profetas que profetizaram do mesmo em tempos passados são vindicados quando aparece o profeta para o tempo em que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Tão simples assim. Agora, por que tem que ser um profeta? Porque os profetas são aqueles que são enviados por Deus para esse propósito com as duas consciências juntas. O que uma pessoa normal lhe corresponde fazer para ter um sonho, um profeta pode ter acordado. Uma pessoa normal precisa dormir para ter o sonho. É que o sonho está relacionado com a consciência e o subconsciente. Com o consciente e o subconsciente. E
como um profeta de Deus tem as duas consciências juntas, não tem nenhum problema. O que corresponde a uma pessoa normal dormir para ter um sonho, a um profeta acordado ele pode ter. Portanto, não tem nenhum problema. Consequentemente, para receber a revelação de Deus sem ter que deitar para sonhar. São os embaixadores de Deus neste planeta Terra. São os instrumentos de Deus, através dos quais Deus se revelou de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso, diz Zacarias na passagem que lemos, eles, porém, não quiseram atender. Escutar quem? A Deus. Como? Através de um profeta. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Como veio a palavra de Deus? A palavra que Deus falava? Através dos profetas. Deus a revela a eles, fala a eles e eles falam ao povo. Qualquer pessoa diz que qualquer pessoa pode receber a mensagem de Deus no coração, depois que é dada, está chamado a recebê-la. Mas recebê-la direto da parte de Deus para proclamá-la, somente o mensageiro correspondente a esse tempo. Vamos ver o que nos diz Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Deus diz que escutem? Ao profeta que ele levanta e envia. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca de um profeta. Para quê? Para que fale ao povo. E diz: a ele ouvirás. E diz: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, que não é um assunto de que não creio que o que ele está falando seja verdade. É que Deus vai pedir conta a todo aquele que não escutar esse mensageiro que ele envia para cada tempo.
Uma pessoa pode dizer, eu não gosto como ele fala, não gosto do seu estilo. O estilo, Deus o deu, Deus o desenhou dessa forma. Portanto, ele vem como Deus o desenhou. João Batista veio coberto com uma pele de ovelha. E assim por diante outros vêm em diferentes formas, como Deus o desenhou, desde antes da fundação do mundo. Por isso que Jeremias e também Isaías falam que desde antes de nascer, já o seu nome estava escrito no livro de Deus e que Deus o tinha eleito para ser profeta. Por isso é que eles podiam ouvir de Deus e até ver os anjos, escutar os anjos enviados, como acontecia com o profeta Daniel, ao qual Deus lhe enviou o anjo ou arcanjo Gabriel para que lhe revelasse as coisas que iriam acontecer. E ainda disse o arcanjo Gabriel a Daniel, porque tu és muito amado no céu. Ou seja, que expressou que no céu amam os mensageiros de Deus e o povo de Deus. E por amor é que Deus fez a obra de redenção a favor do ser humano, através de Jesus Cristo, o profeta de Nazaré, como chamavam o Verbo encarnado, Deus encarnado no meio do povo hebreu, para falar e realizar a obra que tinha que ser realizada em sua primeira vinda, para morrer como sacrifício expiatório pelos pecados de Israel e pelos pecados do ser humano. Portanto, é importante saber que Jesus Cristo era um profeta como Moisés. E um profeta dispensacional sempre é um profeta como Moisés, porque Moisés era um profeta dispensacional, o profeta da dispensação da lei. E o que este tema está relacionado conosco, de um profeta como Moisés, e a revelação de Deus através de um profeta ou dos profetas, porque temos a promessa que para este tempo final Deus enviará um profeta para os judeus e também estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. E trará a revelação de Jesus Cristo para o tempo final. Trará a revelação divina para este tempo final, para bênção da igreja do Senhor Jesus Cristo, para receber a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E para o povo hebreu, para a bênção, para a restauração de Israel, para a introdução ao reino do Messias, ao reino do filho de Davi. Por isso, em Malaquias capítulo 4, nos fala que Deus envia Elias antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível.
Já enviou Elias em sua primeira ocasião, Elias Tisbita. Depois, o segundo Elias foi Eliseu, profeta, com a dupla porção que estava em Elias, e consequentemente foi o segundo Elias. Depois, enviou João Batista com o espírito e virtude de Elias. Esse foi o terceiro Elias, ou a terceira manifestação do ministério de Elias, em um homem, em um profeta. E, por quarta ocasião, enviou outro profeta, o reverendo doutor, reverendo William Branham, da América do Norte. Esse foi o quarto Elias precursando a segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo será conforme a como ele disse que seria. E temos a promessa de que haverá um quinto Elias, que virá com o espírito e virtude de Elias e com o espírito e virtude do Espírito Santo para o povo hebreu. Ou seja, que este é um tempo paralelo ao tempo de João Batista e de Jesus. E, consequentemente, a era ou etapa é paralela à etapa em que João Batista veio e Jesus Cristo, ou Yeshua. Aquela foi etapa de pedra angular. A de Yeshua ou Jesus Cristo. A de João foi sétima etapa da igreja hebreia sob a lei. Para este tempo final, Deus enviou o reverendo William Branham com o ministério de Elias pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo na sétima era da igreja gentil, representada na era ou igreja de Laodiceia. E em seguida, a promessa do precursado para a era de pedra angular, que tem que ser também um profeta, mas dispensacional, ao qual lhe serão reveladas as coisas que deve falar à sua igreja, à igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu. Esse será um Davi. Lembrem que Davi era o filho número 8 de Jessé. E assim como Jessé teve 8 filhos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem 8 etapas, com 8 mensageiros, cada um para cada era. Os 7 primeiros filhos de Jessé são tipo e figura dos 7 mensageiros das 7 eras da igreja. E o 8º filho, Davi, é tipo e figura da vinda de Cristo no último dia, em sua manifestação final, a vinda do Filho do Homem como filho de Davi, conforme a como está profetizado. Ou seja, que aquele que terá a maior bênção é o da era oitava, que é a era de pedra angular, como foi 2000 anos atrás. Portanto, toda revelação para este tempo final, toda revelação que veio para cada era, e toda
revelação que veio consequentemente a Paulo e a cada um dos mensageiros e o reverendo William Branham, em seguida é coroada com a revelação que vem para a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular através da manifestação de Deus em Espírito Santo através do mensageiro da era da pedra angular, que será um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, para introduzir o reino de Deus na terra. E introduzir o reino de Deus, o reino de Davi. Ao povo hebreu ser restaurado este reino com a união das tribos perdidas de Israel, com a tribo de Judá e Benjamim. Parece simples. E será simples para Deus, mas para o ser humano impossível, exceto pela manifestação do Espírito de Deus no último dia, no ministério profético, correspondente ao ministério do mensageiro da era de pedra angular, que virá com o Espírito de Deus, através do qual Deus estará fazendo essa obra. Em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, corrijo, versículos 9 em diante, diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Como Deus nos revelou estas coisas? Como Deus nos revelou essas coisas? Através de seu Espírito, porque o Espírito Santo tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E agora, todos os mistérios, todos os segredos divinos, o único que os conhece é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o anjo do pacto. É o corpo angelical de Deus. É a teofania de Deus. É a imagem de Deus. Quando os profetas quiseram ver a Deus e lhes foi concedido uma vista de Deus, Deus disse a Moisés: ninguém pode me ver. Ninguém jamais viu a Deus. E disse que aquele que vir a Deus morrerá. Mas em seguida o leva a uma parte da rocha, a uma fenda da rocha, e coloca Moisés e passa diante de Moisés. E Moisés vê as costas de Deus. E ninguém viu a Deus. O que viu então? O corpo angelical de Deus, que é a imagem do Deus vivente, e que também é chamado o Espírito Santo. Viu um Espírito, mas não qualquer Espírito. O Espírito Santo, porque um Espírito é um corpo de outra dimensão. Portanto,
é importante que el único que sabermos puede revelar las cosas de Dios que o único que pode revelar as coisas de Deus é o Espírito Santo, anjo do pacto. Dios por medio de su ángel, el ángel del pacto Deus, es que através de seu habla, anjo, o anjo do pacto, é que fala usa e velos de carne llamados usa profetas, véus de carne chamados y se profetas vela en ellos, y a e través se de ellos vela le habla neles. al pueblo, E através deles fala ao povo as coisas que o povo deve las conhecer. cosas As coisas que han sucedido, que las que aconteceram, están sucediendo y las que as que estão sucederão acontecendo e as que mais acontecerão mais adiante. Cuando el reverendo William Branham habló Quando o reverendo William Branham del libro del falou Apocalipsis, do livro de Apocalipse, la serie de las 7 edades de la iglesia, na série das 7 eras y da igreja, también e também en el libro de los sellos, no livro dos selos, habló de cómo vino falou de como veio la revelación a revelação del Apocalipsis do Apocalipse a Juan, a el apóstol. João apóstolo. Y quiero leerles E quero ler lo que él dijo para que tengamos un cuadro claro o que ele disse para que tenhamos um quadro de claro cómo Dios de como Deus obra por medio atua, opera de seres através humanos de seres enviados humanos con las dos conciencias juntas, enviados com as duas Chamados consciências juntas, profetas, chamados que son profetas, los embajadores que Dios envía que são os embaixadores que Deus envia ao povo. dice en el libro de citas, Diz no livro de citações, pasaje tomado passagem del tomada libro La Revelación de Jesucristo, do livro A Revelação de Jesus Cristo, página 25, pregado em Jeffersonville, el 12/4 del año 60, dice, 12 de abril do ano 60, diz, y eso fue enviado al e isso foi enviado enviándola por e a medio declarou, de enviando su ángel a através su siervo Juan. do seu anjo ao seu servo No João. sabemos quién era el ángel. Não sabemos quem La era o Biblia no anjo. declara quién es el ángel, A quién era el Bíblia não declara Pero quem era o sí anjo, sabemos que era un profeta. mas sim sabemos que era um profeta. El ángel que fue enviado a Juan, O anjo que foi enviado a João, o apóstolo, para dar a del revelação Apocalipsis, dice el reverendo William do Branham, Apocalipse, diz o reverendo William Branham que era um profeta. porque la Biblia dice Porque a Depois. Bíblia, yo Jesús he enviado mi ángel em seguida, diz que eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas las coisas, cuales pronto as coisas que em breve hão de acontecer. después encontramos que Juan Em seguida, encontramos que João começou a adorar o anjo e o anjo lhe disse: no lo hagas. olhe, não Apocalipsis faças. 22. Apocalipse Porque 22. yo soy consiervo E ele tuyo disse: y de los porque eu profetas. sou servo juntamente sido com Elias. os profetas. Poderia ter sido Elias. Pudo haber sido uno de los profetas. Poderia ter sido um dos Juan era un profetas. apóstol, pero este João era um apóstolo, mas profeta fue enviado. este profeta foi enviado. Juan, siendo un apóstol, E João, sendo um piense apóstolo, en la naturaleza pense na de sus natureza obras, de sus de epístolas. suas demais Piense en epístolas. la naturaleza de sus Preste otras atenção na epístolas, natureza Isso de prova suas outras epístolas. que no era Juan Isto prova quien lo escribió, que porque não tiene era la João que naturaleza de escreveu, Juan. porque não tem a natureza de Piense João. en primera de Juan y segunda Pense de em Juan, primeira de João e E do segunda de demais. João e o E demais. E la leiam naturaleza de eso. e Después veja a mire la natureza deles. naturaleza. Depois veja a natureza. Juan era disto. un escritor, João era um apóstolo. escritor e um pero apóstolo, este es un espíritu mas de este profeta. é um espírito de Este es un profeta. espíritu de un profeta. Mas este é um Es espírito una de persona profeta. completamente diferente. É uma pessoa completamente diferente.
Y hemos visto lo que dijo el reverendo William Branham E vimos o que disse o reverendo en el William libro de Branham Edades, no livro en esta cita que das Eras, nesta cita que hemos leído. lemos. Y ahora veamos lo que dijo E agora vamos ver o que disse en el libro de los sellos, no livro dos selos, de donde tomamos de onde tomamos este pasaje. essa passagem. Aquí en el libro de citas, el párrafo es Aqui no livro de citação, 8:11. o parágrafo é 811, Dice, ¿han captado algo? diz: Entonces, captaram puede ser algo? que no se lo tenga que decir el domingo. Qué maravilloso. Pode ser que eu não tenha que lhes dizer no domingo. Notem Que bien, maravilhoso. en el tiempo Agora cuando notem Dios bem. iba a librar el mundo antes del diluvio, O tempo que Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele enviou uma águia. Lembrem que un águila que representa uma águia que representa um profeta. cuando decidió librar a Israel, Quando decidiu también livrar mandó Israel, un águila. também mandou Quem foi? uma águia. Moisés. Quem foi? Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje Você era não crê tan que quando João tan estava na ilha de perfecto Pátimos, que aún no podia esta ser mensagem confiado a um anjo? era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? un mensajeiro? Agora, Pero, um anjo é um ¿sabía mensageiro. usted que aquel mensajeiro era Mas un profeta? você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Vamos a probarlo. O creem? Vamos Vamos Apocalipse prová-lo. 22, verso 9, para ver se Vamos no a fue un águila. Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. E era um Él era anjo. un ángel. Ele era um anjo. Él era un ángel mensajero. Ele era um anjo mensageiro, mas era um profeta El cual reveló a Juan completamente que revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Ahora veamos Agora lo vejamos que vio Juan. o que João viu. Veamos lo que Juan vio. Yo Vamos soy ver el o que he João oído y viu. visto estas Eu cosas. sou aquele que ouviu e Después viu de essas oír y coisas. visto, E depois postrei para adorar de ter delante de los ouvido e pies visto, me postrei del ángel para adorar que diante dos me pés mostrava estas do coisas. anjo que E me ele, mostrava el essas ángel, coisas. me dijo, E ele, o anjo, mira que não me lo disse: hagas. olhe, Nenhum não verdadeiro faças. profeta Nenhum recebirá verdadeiro adoração profeta ou mensageiro receberá adoração ou mensageiro algum, porque eu sou siervo contigo porque eu sou com tus servo hermanos, contigo os e com teus irmãos os e com profetas, os que guardam as palavras e com daquele aqueles que guardam as palavras Adora a Deus. deste livro. Adora a Ahora, el Deus. libro era tan importante Agora, o livro esta palavra era de tão Deus. importante Cuidado, e é a palavra de quando Deus. a palavra de Deus é revelada, Cuidado, tiene que quando a ser palavra traída de por el Deus é profeta. revelada, tem Porque que ser solamente trazida a él pelo llega profeta, la porque palavra de somente Deus. a ele chega a palavra de Deus. Ou seja, Ou seja, para cada idade, ou para cada era, dispensação, ou para cada la dispensação, palavra correspondiente a cada a edad, palavra correspondente a cada era e a cada dispensação tem que vir ao mensageiro correspondente para essa era. E somente Deus tem um para cada era, para cada etapa como lo hizo da sua igreja, como con el fez hebreo la iglesia, com o povo hebreu, a igreja do Antigo Testamento. E ao final, coroa piedra angular, com a la pedra angular manifestación plena a manifestação plena de Deus para ese ciclo divino. para esse ciclo divino dessa dispensação. Y ahí es que viene, E é aí por que vem, ejemplo, cuando por exemplo, quando ocurrió el ciclo divino de edad de piedra angular. ocorreu o ciclo divino da era de pedra angular nos dias de Jesus Cristo, em seguida veio uma ressurreição dos mortos do Antigo Testamento e um rapto também. Assim será Final, neste tempo final, la etapa na piedra etapa angular. de pedra angular. Encontramos que la fe a fé para ser transformados y llevados con para Cristo, ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, siempre
estará sempre na era de pedra angular. Produz a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, em Apocalipse capítulo 10, onde a voz de Cristo como leão é como 7 trovões nos falando, porque a voz de Deus, a voz de Cristo como leão é trovejante e, consequentemente, os trovões, que é a voz de Deus, a mensagem de Deus, mensagem do anjo forte que desce do céu, que é Cristo, nos dará a revelação da vinda do Filho do Homem, sua revelação, e nos dará a fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a fé para a dispensação da graça gira em torno da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, a fé para a transformação física gira ao redor da vinda do anjo forte, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E isso será para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. Portanto, Deus terá reunido o seu povo na era de pedra angular para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E em seguida corresponderá a Israel a bênção da restauração do reino de Davi e trono de Davi para o estabelecimento de uma nova época, onde Israel será a cabeça e estará encabeçando todas as nações. Será o Distrito Federal. E, sobretudo, Jerusalém, que é trono de Deus. E, consequentemente, as riquezas da terra serão levadas a Israel. Ou seja, Israel será o país mais rico do mundo no reino do Messias. Ali estará também a parte política, a parte religiosa e a parte judiciária. Tudo isso estará em Israel. E desde aí, seu governo dirigirá todas as nações. Todas as nações estarão sob o governo de Israel. Tão simples assim. E é por isso que haverá paz, porque o príncipe de paz de Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, é o Messias, príncipe de paz, que trará paz a Israel, e de Israel sairá como um rio para todas as nações. Por isso, para a paz mundial permanente, necessariamente é necessário a vinda do príncipe de paz, do filho de Davi, do rei de Israel, do Messias príncipe, para que estabeleça o seu reino, restaure o reino de Davi e governe sobre Israel e sobre todas as nações. Com Israel como capital, Jerusalém, e como Distrito Federal, todo o território de Israel.
Esse é o tempo mais glorioso para o povo hebreu. Y ese tiempo está E esse a la vuelta tempo de la esquina. está dobrando a esquina. Portanto, oremos por Israel, porque tem uma bênção muito grande para este tempo final que não pode perder. Se perder, deixará de existir. Se não perder, reinará com o Messias príncipe e governará sobre todas as nações. Por tanto, Portanto, Israel tiene una bendición muy grande. Israel tem uma bênção muito grande. Y también, la E também iglesia del Señor a igreja tiene do Senhor Jesus una Cristo bendición tem muy grande. uma bênção muito grande. Portanto, Preparados y estejamos preparados e de toda la revelación divina que Dios nos envía en este cientes de tiempo final. toda a revelação divina que Deus nos envie neste tempo final, conforme a ordem de vir a revelação divina ao povo de Dios. de Deus. La revelación de Dios A revelação de Deus de los profetas. através dos profetas. El orden Vimos para venir la revelación de a Dios. ordem para vir a revelação de Deus. E o porquê. Muchos líderes Muitos líderes ideas têm diferentes. muitas ideias diferentes, mas Tienen una sola idea. Y por eso um Dios, só homem tem uma cuando só envía ideia. E por isso, quando Deus envia um mensageiro, para cada envia edad, somente para um cada para cada era e para dispensação cada dispensação também. la revelación de Dios por medio A revelação de Deus através dos si hay alguna profetas. persona que todavía no ha recibido a Se Cristo alguma como pessoa que Salvador, ainda não recebeu a Cristo como puede hacer en Salvador, este momento, si pode estaremos fazer nestes momentos e orando por usted para oraremos por você Cristo para reciba su reino, le que perdone Cristo con receba em seu reino, perdoe com seu sangue o limpe de todo sea bautizado pecado. en agua en nombre del E Señor seja batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e Cristo o batize com Espírito Santo e fogo, del nuevo. e produza em você o novo Tanto nascimento. pueden pasar al frente y estaremos Portanto, pode passar à frente e oraremos por en el você, país donde usted, aqui ou no país onde você se encontre. los niños de 10 años en adelante también. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Dios tiene mucho pueblo. Deus tem muito povo Puerto Rico y la América Latina. em Porto Rico e na América Y Latina. el Caribe los está llamando en este O Caribe tiempo os está chamando neste final, por lo tempo cual final. Él los traerá Pelo qual al ele ardir os trará ao de aprisco Cristo, el buen pastor, de Cristo, o bom pastor, para darles ahí para vida dar-lhes aí vida eterna. estamos en esta tierra Estamos nessa terra propósito divino. com e por um propósito De otra divino. forma, De outra no forma, tendría sentido, não teria vida. sentido a vida, pero la vida sí tiene sentido. mas a vida sim tem Por sentido. eso, Por da a isso, conocer el Evangelio de Cristo, é dado a conhecer o Evangelho de se da a Cristo, conocer lo que habla las Escrituras del é Génesis, dado a conhecer o que falam as Escrituras de Gênesis até o Apocalipse, para que el sentido o ser de su humano existencia en la conheça tierra. o sentido de sua existência na Terra e a oportunidade que tem de viver eternamente. Vamos a estar puestos en pie para orar Vamos estar em por pé todas para las orar personas que están viniendo por aos todas pies as pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, de nosso Salvador, nuestros rostros inclinados y nuestros ojos com cerrados. nossos rostos inclinados e nossos olhos Celestial, fechados. en nombre del Señor Pai Jesucristo, Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, con venho a todas Ti estas personas que están com recibiendo todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. recibas en tu reino Te rogo, os recebas em Teu reino vida e eterna.
lhes dê vida eterna. En nombre del Señor Jesucristo te lo No ruego. nome do Senhor Jesus Cristo te rogo, a quem seja a glória e a honra para todo sempre. Y ahora Amém. repitan conmigo esta oración. E agora repitam comigo esta oração que farei por cada um de Señor vocês. Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, la escutei predicación a de tu pregação evangelio y do nació teu tu fe en mi evangelho corazón. e nasceu tua fé em meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio em tua primeira Creo en tu vinda. nombre, Creio em teu el nome, único nombre como bajo el único cielo nome en debaixo que do céu podemos ser em salvos. que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, Creio em tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. reconozco que soy pecador y Reconheço necesito. que sou pecador e preciso de um Salvador. Reconozco Reconheço, Senhor, que he pecado que contra el pequei cielo y contra ti. contra o céu e contra Te ti. ruego tengas misericordia de Te mí. rogo, tenhas misericórdia de mim, me perdoes, com teu sangue me limpes de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo, Sea bautizado en agua, depois que eu for batizado em água, em teu produzcas nome, en mí e produzas em mim o novo quiero nacer en nascimento. tu reino. Quiero Quero vivir nascer em teu reino, eternamente. quero viver eternamente contigo em teu Te reino. lo ruego. En tu Te nombre rogo, eterno y glorioso. em teu nome eterno e Senhor glorioso, Cristo. Senhor Jesus Amém. Cristo. E amém. Amém e amém. Cristo dijo en San Marcos capítulo Cristo disse em São Marcos, 16, capítulo versos 14 ao 16, versículos por todo 14 ao mundo, 16. Ide por predicad todo o mundo evangelho e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São palavras do Mestre Jesus Cristo. É que no batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida. Tudo isso o vemos no campo espiritual. Portanto, é importante cumprir esse mandamento que o deu o Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que o receberiam como Salvador. E é importante saber o porquê, o significado do batismo em água. A Pedro e aos demais discípulos deu a ordem de batizar todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Portanto, Pedro, no dia de Pentecoste, quando perguntam: "Que faremos, senhores?" E ele disse: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos aqueles que estão longe e aqueles que estão perto também. Isso se encontra no capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, o batismo em água nos identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É importante estar identificados com Cristo. Podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente.
y hasta el próximo viernes y próximo domingo, Dios mediante. E até a próxima sexta-feira e o próximo domingo, primeiro Deus.